Somos todos idólatras. Isaías capítulo 40. Comentário de Mário Persona. Quando o Senhor Jesus veio, não havia idolatria em Jerusalém, na terra de Israel. É interessante nós vermos isso, porque alguns séculos antes existiam ídolos, existiam os montes altos, as árvores, eles ofereciam sacrifícios a ídolos, existia todo um culto idólatra. Começando lá em Salomão, já tinha essa idolatria, e depois isso foi se espalhando por todos os reinos. Mas é interessante que quando nós chegamos nos evangelhos, nós não vemos menção à idolatria, ou algum ídolo. Existiam sim os romanos, os gregos, mas não entre os judeus. O que teria acontecido? Que eles estavam tão afinados, então, com a palavra de Deus, ao ponto de terem eliminado toda a idolatria ali de Israel. Na verdade, a idolatria ela tem muitos aspectos. A idolatria ela é sempre causada pelo vácuo. Quando você tira um objeto de um lugar, você deixa um lugar vazio. E desde que o homem tentou se livrar de Deus lá no Jardim do Éden, ficou um vácuo, ficou um lugar vazio. E aí qualquer coisa que se coloque naquele vácuo é idolatria. Mesmo que não seja literalmente um ídolo de pau e barro, pedra, ou como ele é descrito aqui em Isaías, mas é idolatria. Lá em 1 Coríntios, Paulo faz menção aos israelitas no deserto, que eles se levantaram para comer, para beber e para se divertir, e chama aquilo de idolatria. Por quê? Eles substituíam Deus por outras coisas que não eram o próprio Deus. Então qualquer coisa sem a qual eu não consigo viver, ou eu acho que não consigo viver, ou eu acho que não vou ser feliz, é idolatria. É sempre idolatria. Talvez o que havia acontecido ali nos tempos do Evangelho é que eles tinham chegado àquele ponto máximo da idolatria que Paulo descreve em Romanos capítulo 1, vamos abrir lá, que é o ídolo mais fácil de se carregar. Você não precisa de um andor, você não precisa de 4 pessoas segurando nos varais do andor, ou qualquer coisa assim. Romanos capítulo 1, versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram. E o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram ou substituíram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrar os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. É interessante aqui que a ordem da idolatria aqui, no versículo 23, é a ordem inversa do Éden. No Éden começou por um réptil. Eva deu ouvidos à serpente. Mais à frente nós vemos eles adorando quadrúpedes, né? A gente tem aquela ideia clara dos bezerros de ouro. E, obviamente, ao longo da história também entraram aí as aves. Mas o ponto alto da idolatria, que aqui está na ordem inversa. Aqui começa pelo homem, aves, quadrúpedes e répteis. De cima para baixo, nessa ordem. O ponto alto agora é o homem. Então, quando o Senhor Jesus chega lá nos evangelhos, quem era o ídolo deles?
Eles mesmos. Os fariseus faziam longas orações, faziam jejum, davam o dízimo e tudo mais para serem vistos pelos homens. Ali estavam eles adorando a si mesmos, eles exaltando a si mesmos. Esse é o pior tipo de idolatria que pode existir. Nós podemos pensar que nós vivemos hoje numa sociedade, né, numa época iluminada, em comparação aos brutos antigos, primitivos, que adoravam ídolos de pau e barro, mas na realidade nós só mudamos os ídolos, porque hoje o homem é a estrela da idolatria. E quando o anticristo vier, tem a besta, né, e o anticristo, e ele fará uma imagem da besta. E ele será também venerado, porque ele se sentará no trono de Deus, querendo parecer Deus. Um homem se exaltando. O Senhor Jesus fala numa passagem, aquele que fala de si mesmo, se exalta, né? Busca exaltação própria, alguma coisa assim. O homem vai ser sempre o pior ídolo que nós podemos ter. E na verdade nós de vez em quando também escorregamos nessa idolatria, né? Quando nós nos achamos melhores do que os outros homens. Porque aí nós somos o nosso próprio ídolo. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.